Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidá, filho de Gideone. De Dan, Aisser, filho de Amissadai. De Asser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. E estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, e todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um, como o Senhor ordenou a Moisés. E assim ele fez, contou todos no deserto de Sinai. Só até aí, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Os filhos de Israel foram salvos para servir, assim como eu e você. Números do hebraico é Bemidbar, que significa no deserto de. Do grego a palavra é aritmoi ou aritimai, que dá origem à palavra da matemática que nós conhecemos como aritmética. Esses números estão relacionados aos censos ou contagens presentes no livro. Essa designação se deu baseada nas contagens que são o foco principal do capítulo 1 até o capítulo 4, a qual depois nós vamos encontrar de novo, que você vai entender mais à frente, no capítulo 26. E nós vamos ver muito a palavra deserto, no deserto. E esse nome é muito descritivo no conteúdo do livro, a qual relata a história de Israel durante a peregrinação no deserto. A palavra deserto aparece 48 vezes no livro. E esse título hebraico que eu acabei de dizer, Bemidbar, no deserto de, indica como Deus usou o deserto para preparar uma geração disposta a confiar nele e cumprir a sua vontade em plena obediência. Esse livro poderia chamar como o livro da peregrinação no deserto, desde o Sinai até as fronteiras de Canaã, que é a terra da promessa. Esse livro poderia se chamar também como o livro das caminhadas, ou o livro da chamada, que nós vamos ver em Números capítulo 33, a qual, se você quiser, você pode ver por onde Israel passou, da onde saiu, para onde que foi, por onde eles parou para continuar. Ou poderia esse livro ser chamado de também o livro das murmurações. Por quê? Porque o livro está cheio, do começo ao fim, de um espírito de rebelião contra Deus, de murmuração. Os Salmos de número 95, que é o contexto da saída do povo, vai dizer assim: durante 40 anos, Deus dizendo, estive irritado com essa geração e disse, este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Murmurar, eu vou falar mais detalhado mais à frente. Murmurar significa dizer algo no tom mais baixo, é sussurrar. A murmuração está imbuída de descontentamento, de insatisfação, queixa, oposição, desacordo ou rebelião contra Deus. A murmuração, e o pior dela é que Deus é o alvo dessa lástima toda, que podemos dizer. Murmuração não deve ser nunca um ato do povo de Deus, ou que pode caracterizar o povo de Deus. No livro de Judas, no verso 16, diz assim: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Pessoas que vivem em murmuração
está em rebelião contra Deus e a sua autoridade, e estão enfrentando a Deus. Estão na nossa vida de cristão, melhor dizendo, não pode haver espaço para murmuração. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Ou Filipenses 2,14: façam tudo sem murmurações. Eu não vou falar muito aqui não, que eu vou deixar mais para o meio. Números foi escrito no último ano da vida de Moisés. Ao iniciarmos esse livro, vemos os filhos de Israel no deserto do Sinai, aonde a lei lhes fora dada, como nós já vimos em Êxodo, Levítico, o tabernáculo construído e os sacerdotes já designados para as suas funções. E agora o que Deus estava querendo fazer em Números? Deus estava querendo preparar o seu povo para a obra que ele tinha, a obra para entrar em Canaã. No segundo mês do ano, 13 meses depois do Êxodo, Israel teve que começar a se preparar para a batalha. Se Gênesis é o livro do começo, o Êxodo é o livro da redenção, Números é o livro da preparação, das estratégias de Deus. Os israelitas estavam em território inimigo, marchando rumo à terra prometida, na qual Deus já os tinha dado. Só que era preciso agora organizar para os conflitos que eles iriam ter. E a ordem foi dada. E então em Números vamos ver mais de 150 ocasiões Deus falando a Moisés, dando a ele instruções para transmitir o povo. Números já começa com Deus falando ao seu servo, e vai encerrar com a lembrança de que Deus falara a Moisés. Escuta uma coisa, irmãos: sem a instrução de Deus a Moisés, o povo não saberia como, por onde começar, como acampar, para onde ir. O Salmo de 77:20 diz: o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Deus estava conduzindo o povo por intermédio de Moisés e Arão. Se não fosse Deus, eles estariam perdidos. E a ordem de Moisés era, e a ordem de Deus a Moisés era: diga ao povo, aos líderes do clãs, os líderes das tribos, as 12 tribos, para que eles venham contar cada um do povo, cada um destes, como homens que tinham 20 anos a mais para cima, para que venham fazer parte do exército, para servir o Senhor, o seu povo. Deus sabia, Deus pediu o nome de cada um. Deus queria saber quem estava entrando ali e com quem ele iria contar. E o interessante é que a palavra aqui que conta para nós, a palavra ordem, é a primeira lei do céu. Nós vamos ver Deus colocando as coisas aqui em Números em ordem. Deus está agora colocando o seu povo do jeito que Ele quer. Nós vamos ver Deus enumerar e distribuir as tribos. No capítulo 1 ao 2, nós vamos ver Deus fazendo isso. Depois nós vamos ver Deus escolher e designar deveres para os sacerdotes levitas no capítulo 3 ao 4. Irmãos, entenda uma coisa: Deus, Ele é o autor da ordem. Desde Gênesis, nós vamos ver Deus colocando em ordem o mundo com a sua palavra. Todas as coisas no seu devido lugar. Tudo está como Deus colocou. Então entenda uma coisa, irmãos: tudo que estiver em desordem é tudo que não tem ordem, fato. Logo, se a minha vida, se a sua casa, a sua família estiver em desordem, pode ter certeza que é uma vida sem Deus. Porque aonde Deus estiver,
as coisas, Ele faz questão de colocar tudo do jeito dele, da forma dele, em ordem. Mas Edgar, olha esse mundo como que está, uma desordem. Sim, a Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz no maligno. O mundo é o sistema mundano, o sistema que já está todo corrompido, o sistema está em desordem. Mas a Bíblia diz em Salmos 24 que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então fica tranquilo, meu irmão, que Ele vai colocar tudo em ordem. Já já Ele chega e coloca tudo em ordem. Assim como Ele fez com seus discípulos. No meio do mar, a tempestade e o mar, Ele acalma e aquieta, colocando tudo em ordem. Assim como Ele pode colocar em ordem o seu coração atribulado. Então nós vamos ver Deus enumerando, reunindo o seu povo ao seu redor. Isso é lindo. É uma ideia preciosíssima aos nossos corações aqui. Por quê? Denota para nós que Deus está habitando no arraial. As 12 tribos guardavam o tabernáculo do Senhor. Vou mostrar a imagem daqui a pouco para vocês. Os levitas acampavam ao redor do átrio. Moisés e Arão ficavam à porta do tabernáculo, guardando a entrada, pela qual só se podia se achegar o sacerdote ou ele. Se alguém que não fosse autorizado, morreria na hora. A circunferência que abrangia o arraial, disposto dessa forma, supõe ter sido de uma extensão de 20 quilômetros de extensão. Poderíamos talvez dizer do Ribeiro de Abreu, que dá 20 quilômetros até o Minas Shopping, aí você ida e volta. Põe lá a imagem para mim. Você separou lá, por favor? Olha lá a imagem. Olha ali que interessante. Tá vendo ali? O tabernáculo, o átrio do lado de fora, o santo, e lá dentro o santo do santo, onde está aquela fumaça descendo. Pode passar. Olha o que Deus está fazendo. Você vai entender por que Deus está fazendo isso. Olha o que Deus está fazendo. Deus está colocando tudo em ordem. Passa de novo, Babi, por favor. Olha lá. Vai só. Está dando para você entender? Longe do tabernáculo também tudo tem um propósito que Deus fez. Pode passar. Aí você vai ver ele agora. Olha que Deus interessante. Primeiro, que nós aprendemos em Êxodo ou Levítico, não me falhe, que aponta para Cristo, né? Até a forma que Deus colocou o povo de Israel em forma de cruz, apontando para Cristo, assim como o tabernáculo, o sacrifício apontava para Cristo. Aí nós vamos ver lá todas as tribos. Olha lá, Levi ao redor e as outras ao derredor. Arão e Moisés ficavam ali na porta do tabernáculo. E todas as outras. Por que Levi? Porque é onde vinham os levitas e os sacerdotes. E só a partir deles que poderiam adentrar para dentro do tabernáculo. Então está ali as 12 tribos ao redor. Por que Deus... E a fumaça saindo lá, né? Da glória de Deus descendo. Porque, agora vamos entender. Era algo, se alguém que chegasse, um exército inimigo olhasse de longe, era algo imponente. E ali é onde Deus chegava com a sua sombra através da nuvem de dia e a coluna de fogo à noite iluminando. Lá em Números 9 vai narrar essa história. Deus então era a luz deles à noite e a sombra de dia. As sandálias deles, irmãos, não se gastavam. Nem suas roupas ou vestidos envelheciam. Imagine 600 mil homens de 20 anos para cima. Ao todo, contando mulheres e crianças, 3 milhões de homens e mulheres e crianças naquele arraial. Deus fez sair esse povo de lá, do Egito. Só que o que interessante que nós vemos ali na imagem é que Deus está onde? A imagem está aí ainda aí, Babi? Deixa ela aí. O tabernáculo está onde? No meio.
A presença de Deus estava no meio. É a propósito, Deus colocou de propósito lá. Ele estava no meio do seu povo. Tudo o que Deus estava fazendo aqui, colocando em ordem o acampamento, é a mesma admoestação para nós nos dias de hoje. É o que Paulo vai retratar em 1 Coríntios capítulo 14, 33 ao 40. Tudo que vocês fizerem seja com decência e ordem, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então escuta uma coisa, que Deus está colocando o seu povo em ordem. Você vai entender daqui a pouco o porquê. Amém? Então segura aí. A estrutura de Números então é narrativa, poética, profética, canto de vitória, oração, bênção, canto, carta diplomática, lei civil, leis do culto, decisão oracular, lista de recenseamento, itinerário e arquivo do tempo. A história de Números é uma história instrutiva. É um dos livros mais difíceis de analisar. É um livro que é dividido em cronologia e geografia, uma estrutura proposta tendo como base a cronologia, mostrando como que o povo de Israel, se você quer saber como que se deu a história de Israel no deserto, leia Números. Tudo que você precisa saber está lá. Do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 11, conta a história da perambulação do povo de Israel no deserto. Do capítulo 10, versículo 12, até o capítulo 21, versículo 9, não tem data, inclui-se agora os 40 anos do povo lá, andando. Do capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 36, versículo 13, 5 meses durante o 40º ano do deserto. Eles andam por mais 5 meses depois para chegar a Canaã. Desde o início até o final dos 40 anos no deserto, o livro de Números vai contar a trajetória deles. Se em Gênesis nós temos a formação da nação, se em Êxodo nós temos a salvação da nação, se em Levítico nós temos a santificação da nação, Números nós vamos ver Deus educando a nação. No capítulo 1, vemos Moisés vai seguir a ordem de Deus, chama todos os líderes, dá a ordem para eles para contar, todos pelo nome. Deus quer saber. Há também para nós como cristãos hoje uma contagem, um recenseamento. Por quê? Pois Cristo conta suas joias e conhece todos aqueles que lhe pertencem, todos. E lá no deserto estão 3 milhões de almas, no deserto árido. E a questão é, como que eles foram alimentados? Como que eles iriam encontrar uma direção nesse imenso deserto? Onde está a bagagem desse povo? Quem iria cuidar das suas roupas? Só tem uma resposta para isso: Deus estava lá. Agora você vai entender o porquê que Deus estava no meio. É por isso que Davi vai orar dizendo: Senhor, tira tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim a tua presença. Também vamos ver Moisés dizendo, Deus diz: agora vocês vão e subam com esse povo, vou enviar um anjo com vocês. Moisés diz: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não subiremos. Sabe o que é isso, irmãos? É sobre valorizar a presença, é sobre clamar pela presença. É só ir se a presença for. Se a presença dele estiver, não vai faltar. Entenda uma coisa: Deus estava no centro, na sua ordem que ele estava colocando, dizendo para o povo: se a minha presença estiver com vocês, não vai faltar alimento, vai ter direção, vai ter suprimento para as suas necessidades, vai ter suprimento para as suas roupas, não vai faltar comida nem roupa para vocês. É o que Deus está dizendo. Então eu te falar aqui, meu irmão, se Deus for o centro, se Jesus for o centro da sua vida, não vai faltar na sua casa. Mas ele precisa ser o centro, tudo feito de propósito e com propósito. Ele precisava estar no meio. E Jesus mesmo vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 25, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã,
com a vez de comer, com que a vez de beber, porque o Pai Celestial já sabe cada uma das suas necessidades. Deus vai estar, irmãos. É por isso. Por que alimentou? Deus colocou tudo em ordem. Por que Jesus chega no monte e está ensinando? E quando dá fome ele manda o povo se assentar? Ele está colocando em ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Jesus alimentou então 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Na aritmética da fé, Deus é o único número de valor, meu irmão. Irmãos, entenda uma coisa: ninguém fora adiante do povo para traçar o caminho. Ninguém foi na frente para falar assim, ó, que o povo de Israel vai ter que passar por aqui. Se eles forem para lá vai dar errado, se eles forem para cá não. Vou marcar cada lugarzinho, não. Ninguém foi para traçar caminho nenhum, colocar um mar. Ninguém fez. Porque Deus estava no meio deles, então não ia faltar direção para eles. Assim como eu e você, irmãos. Atravessamos desertos, sem veredas, um deserto moral. E nenhuma só trilha tem para nós. E se não fosse Deus, não saberíamos por onde andar. Se não fosse uma pequena sentença dele saída da expressão de Deus por nome de Jesus, que diz: eu sou o caminho. Andai por ele. Ele nos guia passo a passo. Não existe incertezas, porque ele mesmo diz: quem me segue não andará em trevas. Enquanto em Levítico enfatiza o culto do cristão e a sua pureza na vida cristã, em Números enfatiza o caminhar do cristão, a peregrinação, como eu e você estamos fazendo aqui. Somos peregrinos, estamos caminhando, e se Deus não for o centro da nossa vida, vamos dar voltas e voltas e voltas, e não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que às vezes muitos se perguntam: por que minha vida não tem propósito? Por que eu não encontro o propósito da minha vida? Por que eu não sei para onde ir? É porque é uma vida sem Deus. Porque Deus não está no meio. O que está no meio é o quê? Dinheiro. O dinheiro não guia a sua vida. O dinheiro pode estar lá, as minhas vontades podem ser o centro, os meus desejos podem ser o centro, mas eles não vão fazer a gente chegar a lugar nenhum. Não era difícil, por isso. Depois que Deus coloca tudo em ordem, Deus diz para Moisés: agora pede para o povo contar, pede para os líderes contar. Agora ficou mais fácil, sim ou não? Deus é um Deus organizado, irmãos. Ele coloca tudo em ordem para depois fazer o que Ele quer. Organizado. E aí, quando tudo parece que estava bem, está tudo bem, o pecado começa a aparecer. Capítulo 11. O povo começou a fazer algo, o que eu comecei a falar no início. Eles começaram a murmurar contra Deus. E Deus, claro, vai mandar um juízo por meio do fogo a partir do versículo 4. O povo começa a se queixar da comida. Eles dizem: nós temos saudades do Egito. Nós temos que, mas a gente quer peixe agora. Diz o texto no versículo 33. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, reclamando, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor e feriu eles. Eles se sucumbiram, adoeceram. Vou repetir agora. Murmuração, irmãos, é sussurrar baixinho. Mas deixa eu te falar para você uma coisa: a gente esquece que Deus escuta. Quando murmuramos, estamos dizendo para Deus assim, ó, que o que Ele nos dá não presta.
Somos pessoas ingratas. É o que Israel é. Quando murmuramos, estamos dizendo para Deus assim: Deus, no seu lugar eu faria muito melhor. Quando murmuramos, afastamos as bênçãos de Deus. Vou repetir: a murmuração está imbuída de descontentamento, de insatisfação. Nunca está satisfeito com nada, queixa por tudo, se opõe a tudo que é feito e se rebela contra Deus. E o pior disso tudo, irmãos, é que Deus é o alvo dessas murmurações. Cuidado, que o problema, entre aspas aqui, o problema é que tudo isso Deus ouve e Deus vê. Para Ele, murmuração não sai baixo, não. Irmão, nós somos assim. Somos ou não somos? Nós somos assim. Nos queixamos de tudo, reclamamos de tudo, nunca está bom. Se hoje tem ovo, tem o arroz e feijão, aí se a gente não agradece pelo ovo, mas já fala, eu queria uma carne. Por que eu apanhei essa mensagem? Estudando, eu falei hoje de manhã. Fui tomar banho, estava terminando o sermão, eu tomei banho. Fui tomar banho, estou lá debaixo do chuveiro ontem. Na hora veio Deus: você faz isso também, você murmura também. Na hora, quem já ajoelhou debaixo do chuveiro aqui? Pode falar sem vergonha, ninguém nunca ajoelhou debaixo do chuveiro, não? Ah, vigia para vocês verem, não. Melhor lugar, água quente caindo e você... Tá ali o lugar onde você chora, que as lágrimas derramam, vai junto, sai tudo quentinho, né? E aí, a única coisa que eu falei com o Senhor foi pedir perdão. É reconhecermos que nós somos assim. Que isso tudo afasta as bênçãos de Deus de nós. Que estamos dizendo para Deus que no lugar dele a gente faria melhor. E Deus está vendo e ouvindo tudo isso, irmãos. A gente é muito ingrato. A gente não sabe agradecer por nada. Ou quando pede, Deus não dá, reclama. E quando dá, reclama também. É o povo. Nós somos assim. Nunca está bom. Pede emprego, o emprego aparece, lá, tem que acordar cedo, lá, tem que pegar ônibus. A gente reclama de tudo. É ou não é, irmãos? Nós somos assim. Deus pede, o povo pede codornizes, Deus manda durante 30 dias, mas não adianta. Sabe o que vai acontecer? Deus vai até eles. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Irmãos, cuidado com a murmuração. No capítulo 12, nós vamos ver o Miriam e Arão murmurando. Só que agora está murmurando e criticando Moisés. Depois você lê lá. Eles começam a dizer: Deus escolheu Moisés, mas por acaso Deus só fala por meio de Moisés? Deus não, por acaso não fala conosco? Escuta aqui. O Senhor não ouve. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Versículo 2, ó. Não falou também por nós? E o texto diz assim: e o Senhor ouviu. Eu não queria estar na pele deles. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: sai vocês três para fora da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem, pôs-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Arão e Miriam queriam mais honra. Arão e Miriam tinham ciúme. E Deus está vendo tudo lá de cima e achando eles que ia ficar assim. Escuta aqui, irmãos. Reconhecimento espiritual está relacionado e ligado à obediência e à submissão.
Eles estão sendo insubmissos e desobedientes. A proteção contra a rebeldia é a obediência. A proteção contra a autoexaltação é a submissão. Só pode exercer autoridade quem se sujeita à autoridade. Aí, Deus vai quebrar o pau aqui agora com eles. E Deus fala assim para eles, ó. Eu ouvi as suas palavras. E Deus começa a falar. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés. O negócio está ficando estreito aqui. Que é fiel em toda a minha casa. E com ele, Arão e Miriam, eu falo boca a boca. Deus está dizendo assim, com ele eu falo a claras, não falo por figuras. Não deixa eu falar aqui, irmão. Deus está educando o povo, não está? Deus está ensinando para nós um princípio aqui. Parar de fofoca. Quando a conversa de alguém sobre alguém chegar em você, para em você. Quando chegar em você, você pega aquele que falou de alguém, você pega ela, traz a pessoa que falou e mais aquele que de quem estava sendo falado e coloca junto. Deus está ensinando aqui um princípio. Sim ou não? Parar de falar dos outros. Aí Deus fala assim, quando Deus se afasta, Miriam fica leprosa. A liderança, o líder, ele é tratado por Deus. É por isso que quando Arão e Miriam estão criticando a liderança por causa daquilo, podia fazer isso, podia fazer aquilo, todo rebelde vai falar mal da liderança. Todo. Miriam fica leprosa. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Tem muitas famílias leprosas. Porque bem na hora do almoço, o tema da conversa é liderança. O tema da conversa não é só a liderança da igreja ou líder de célula, mas é os pais. Fala mal dos pais, fala mal do patrão. É líder. Fala mal dos governantes, só sabe falar mal. Fala mal do pastor. E sabe o que é a expressão que nós vemos aqui? Nós vemos um povo que está marchando, mas murmurando. Parece com a gente, não é? Estou marchando, estou indo para Canaã, mas não posso deixar a murmuração de lado, né? Oh Deus, eu podia ter feito isso, né? Podia ter feito aquilo, né? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Estou marchando para Canaã, mas vou murmurando. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Aí do versículo capítulo 3 ao 20 nós vamos ver as peregrinações. Anos perdidos andando para lá e para cá. Os israelitas poderiam ter entrado rápido na terra se não fosse o pecado da incredulidade. Só que acontece uma coisa: os espias que foram visitar a terra agora voltam. E quando eles voltam vão prestar relatório. E eles falam, versículo 13, capítulo 13, versículo 27. Ó, verdadeiramente a terra mana leite e mel, mas tem um porém. O povo que habita nessa terra é descendente dos Enaquins, são gigantes. Lá habitam os amalequitas, os jebuseus, os heteus, os amorreus, estão tudo lá. Então Caleb fez calar todo o povo e disse: subamos e possuamos a herança. Mas o povo não ouviu eles. Depois do relatório dos espias, o povo desanima. Não quiseram ouvir mais Josué e Caleb, não quis confiar mais em Deus, e disse no capítulo 14, versículo 4: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ah, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, né? Só que Deus vai fazer uma coisa aqui, irmãos. Capítulo 14, versículo 22. Deus diz, capítulo 20, versículo 21.
conforme a palavra lhe perdoei, sim. Versículo 20. Porém, tão certo como vivo, irmão, Deus zela pelo nome dele, tá? E que a glória do Senhor encherá a terra, eu digo, nenhum dos homens que viram a minha glória, os meus sinais que saíram do Egito, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezará verá a terra. Porém o meu servo Calebe, porque ele houve nele um outro espírito, perseverou em seguir-me. Versículo 30, não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei nela fazer habitar, salvo Calebe e Josué. Irmãos, Deus declarou não permitir mais ninguém entrar em Canaã. E sabe há quantos dias que eles estavam para entrar em Canaã? Há 11 dias de Canaã. E o povo diz, não, nós não vamos ir, nós não vamos lutar, nós não vamos entrar. Eles preferiram ficar 40 anos andando no deserto. Sabe de uma coisa? A primeira geração que saiu do Egito, que vai do capítulo 2 de Êxodo até os 14 capítulos de Números, essa geração foi cotada, levantada para a guerra, nos dando volta, e eles ficaram ali, melhor dizendo, eles desistiram, murmurando, e por isso ficaram 40 anos no deserto e morreram por causa da rebeldia. Todos foram sentenciados à morte, só sobrou Josué e Calebe da primeira geração. E o total da contagem foi 603 mil pessoas, homens. Todos esses homens morreram durante os 40 anos vagando pelo deserto. Todos por causa da rebeldia, murmuração, morreram. Irmãos, somos como eles. Começamos com grandes esperanças, no entusiasmo do primeiro amor. Além de uma terra de possibilidades e realizações, surgem os gigantes da oposição. Por fora, a nossa fé vai vacilar. Aí a gente vai para o deserto da meia confiança, né? Eu confio, mas, né? Vai para o deserto da meia vitória. Não, eu creio na vitória, né? Mas entra no desespero. Quando duvidamos de Deus, verificamos se essa também é a nossa experiência. Sentimos-nos derrotados e sem ânimo, e vamos vagar círculos e círculos, sem nada a realizar. Depois disso, vamos ver o povo murmurando por causa agora da água. É difícil, né? De novo, Deus vai lá, fala para Moisés. Irmãos, e não pense que o povo está cansando Deus, porque Deus está tentando fazer uma coisa que é assim como um pai faz com o filho. Deus chama Israel de primogênito. Deus está educando o seu povo, porque o povo queixa de tudo. Só que Moisés agora vai falhar. No capítulo 17 de Êxodo, Deus manda Moisés tocar na rocha. Agora em Números, Deus fala para Moisés falar a rocha, mas ele toca. E ele já estava bravo já. Moisés fere a rocha. Depois, em vez de falar, assim aponta para Cristo essa rocha. A rocha que é Cristo deveria ser ferido uma só vez pelos nossos pecados, como diz Paulo em 1 Coríntios 10:4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. A pedra era Cristo. E agora Cristo não precisa ser mais ferido. Por quê? Porque a nossa rocha hoje emana água viva. Nós vamos ver no capítulo 17 a vara de Arão que floresce. Deus manda os sacerdotes colocar diante do sacerdócio do tabernáculo todas as suas varas. E Deus disse: a vara que florescer é a quem eu escolhi para ser o sacerdote.
A vara de Arão floresce e ela se torna uma das 3 coisas eternas que é colocada dentro da arca. As tábuas da lei, está lá em Deuteronômio, vamos falar semana que vem. A vara de Arão que floresceu e o maná do deserto. No capítulo 21 até o 36, caminhando para o final, nós vamos ver agora, mesmo o povo sabendo que ia morrer, que não ia entrar, o povo continua murmurando, descontentamento, queixas, murmurações parecem ser hábitos de Israel. Resmungar, irmãos, é uma coisa fácil, sim ou não? De aprender. A criança já aprende a resmungar sem te ver você resmungando. Num grande escritório comercial há um cartaz com os dizeres: resmungar para se estabelecer não é negócio que exija talento, nem renúncia, nem inteligência e nem caráter. Do que serve então? Será que isso não torna mais leve o fardo? Não diminui os males, ao contrário, vai tornar eles mais numerosos. O povo nunca estava satisfeito, porque agora eles estão caminhando para ir. Aí eles falam: mas tem que, a gente não quer atravessar, não tem como cortar a volta por meio de Edom, não? Tá. E a Bíblia diz: e eles se voltam contra Deus e contra Moisés. Nunca estavam satisfeitos. Aí sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai enviar serpentes venenosas para picar o povo, e eles vão morrer. Sofrimentos. Moisés corre até Deus, pede a Deus a libertação deles. Deus tem misericórdia. Deus vira para Moisés: Moisés, construa uma haste e coloca uma serpente de bronze e pendura ela, e todos aqueles que olharem para essa serpente serão curados. Todos que olhar para ela. E a Bíblia, irmãos, menciona para nós uma aplicação aqui, que todos nós já fomos picados pela serpente do pecado, que significa morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas o único meio de um homem poder viver é olhando para aquele que foi levantado no madeiro, na cruz. A fim de ele tomou sobre ele o aguilhão da morte, que é o pecado. Se olharmos para ele, temos ele como nosso Salvador, viveremos. Nós vamos ver no capítulo 24 a história de Balaão. Quem conhece? Do profeta que foi chamado para amaldiçoar Israel, mas quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa Israel por 3 vezes. E ele diz, por último: ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Glória a Deus, amém, irmãos? Aí tem o caso da mula lá, que não precisa nem falar, né? Aí nós vemos esse caso. Aí no capítulo 26, agora nós vamos ver Deus. Agora faz para Moisés: Moisés, ó, vamos fazer uma nova contagem agora. Números, contagem, números, contagem. Chama filho de Arão, porque Arão já morreu, irmãos. Miriam já estava morta aqui. Arão também já estava morto no capítulo 20. Sobrou seu filho Eleazar. Convoca todos os líderes, manda contar. Aí eles contaram. E aí deram um total de 601 mil pessoas. Nós estamos vendo agora os filhos de Israel que saíram do Egito. Aqueles que saíram do Egito estão mortos. Sobrou Moisés, Josué e Caleb. Coube Israel caminhar de novo, recomeçar. Partiram para Cades Barneia, dessa vez voltados com objetivo para a terra da promessa. O caminho era difícil, agora o caminho era muito mais árduo do que antes, mas a fé deles foram renovada, a disciplina deles que foram realizados por Deus,
Agora Deus traz, através da sua mão, vai acompanhar eles até a vitória. Entendamos uma coisa, essa nova contagem aqui de Deus é uma nova oportunidade que Deus está dando para eles. E as oportunidades que Deus concede são oportunidades perfeitas. Nós não valorizamos e rejeitamos. Perdemos-a para sempre, como o povo de Israel fez. Perdeu de uma vez, não vai entrar, vai morrer todo mundo. Todos os homens, diz a ordem de Deus, com mais de 20 anos para cima, vão entrar. Deus, irmãos, todavia bondoso, põe diante de nós outro meio, como o povo de Israel, uma segunda oportunidade. A misericórdia dele é maravilhosa. Ele nos perdoa, provê nossas necessidades e nos conduz. Mas quantas coisas como Israel nós perdemos por não aproveitarmos a primeira e melhor oportunidade que ele nos dá. Que preço alto podemos pagar? Eles pagaram com a própria vida. E no capítulo 26 Deus vai mandar eles fazer uma nova contagem. Agora essa geração vai entrar. Essa geração vai conquistar a terra que Deus deu a eles. E a história dessa segunda geração se estende por Deuteronômio e Josué. No total agora de 601 pessoas. 601 mil pessoas. Sendo esse exército uma diferença da outra contagem de 1.820 pessoas. No plano de Deus, Israel e a igreja são dois povos diferentes. Mas não podemos evitar de ver o trabalhar de Deus, o ajuntamento, a ordem, como uma maneira de ilustração para a igreja nesse mundo. Um povo que é peregrino. Se a glória dele estiver no centro de tudo e a sua presença estiver no centro, vai adiante deles. Israel era um só povo. Hoje nós somos um povo, unido ao Senhor, mas unido uns aos outros, ao Senhor. Por fim, devemos observar que o nosso Deus acredita na organização. E a organização é um meio para alcançar um fim, mas não um fim em si mesmo. A igreja é um organismo espiritual, mas também é uma organização. É por isso que Deus levanta homens, mulheres, como líderes, para ser instrumentos dele, para colocar ordem. Senão vira bagunça, vira confusão. E se não houver nada organizado, não tem como alcançar a vitória. Se a minha família, a sua família não for organizada, teremos confusão. Deus estava, irmãos, preparando o seu povo para Canaã. Deus estava preparando o seu povo para os inimigos que eles iriam enfrentar. Por isso a ordem no acampamento. Deus está nos preparando para a nova Canaã. É por isso a ordem. É por isso que Deus ainda insiste em colocar em ordem a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque Ele quer te colocar na contagem para a nova Canaã. Quando Deus, a obra de Deus é realizada de modo que Ele quer, em obediência à sua verdade, então as bênçãos serão acrescentadas. Uma coisa do livro de Números é que a perseverança é essencial, irmãos. Então persevera.
murmure menos, agradeça mais, persevera. Milhões saíram do Egito, milhões morreram no deserto. Os coroados não são os que começaram bem, mas são aqueles que vão terminar bem. Como diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, não que ainda eu já tenha alcançado, eu estou no deserto, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Eu não julgo ainda que eu tenha alcançado, Ele já prometeu a Canaã para nós. Mas agora eu esqueço para trás as coisas que lá vão ficar, e eu vou avançando para que estão adiante de mim, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, que está na pessoa dele. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensar de outra maneira, também Deus nos revelará. Andemos segundo aquilo que nós já temos alcançado. Olha o que diz em Hebreus capítulo 3. Vai retratar essa história aqui. Antes exortai uns aos outros. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, de murmuração, que vos afaste de Deus. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos nos tornado participante de Cristo, que aguardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, quais os que tendo ouvido provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Murmuração. Cuidado, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Escute isso aqui. Em Gênesis, o povo foi chamado. Em Êxodo, o povo foi liberto. Em Levítico, o povo está sendo santificado. E em Números, estão sendo preparados para Canaã. Para nós, escuta aqui. Eu e você fomos chamados por um chamado irresistível, a qual Deus, quando nos chama, Ele nos libertou do império das trevas e do domínio do pecado. E hoje Ele nos santifica através do seu Espírito por meio da palavra. E em Números hoje Ele continua e vai continuar nos preparando para entrarmos na nova Canaã que já está preparada para nós. É assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus fez na minha e na sua vida. Deus está te preparando. Fica tranquilo. Quando Ele arrancar algumas coisas da sua vida, é porque Ele está santificando. Quando Ele te chamar, é porque o chamado dele é irresistível, não tem como dizer não. Ele está te libertando de muitas coisas. Ele está te santificando, porque a santificação é um processo. É Ele que te santifica. Mas Ele está te preparando. Porque não vai entrar ninguém de qualquer jeito lá. Vai entrar, escuta uma coisa. Porque no meio de nós podem ter pessoas que não vão entrar, porque a Bíblia mostrou para nós. Mas aqueles que vão entrar, se tiver Josué e Caleb aqui, vão entrar, porque estão preparados para a glória de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.